Hoje eu vou ensinar nessa minha aula como fazer a transferência de imagens para tecido, tá? Então nós vamos usar esse produto aqui, que é o Transfer Print, que ele transfere as fotocópias a laser, tá? Para qualquer superfície. Então hoje eu vou ensinar a fazer no tecido. É uma bolsa, uma sacola dessas reutilizáveis. Isso aqui é uma foto, tá? Não é decupagem. Esse trabalho também pode ser feito, ó, em madeira, tá? Como eu fiz aqui nessa caixinha. Só que você não vai usar a foto em si. Você vai precisar de uma fotografia, ó, revelada em papel fotográfico. Aí você vai mandar fazer uma fotocópia a laser. Então você vai naquelas copiadoras, pede para fazer uma fotocópia a laser simples. E vai cortar essa foto já no tamanho certinho que você quer transferir. Se você não quiser usar foto, você pode fazer esse trabalho também com qualquer imagem. Então vamos supor que você tem uma gravura, como essa gravura aqui, é uma gravura que eu gosto, bonita. Eu quero fazer um trabalho com ela, eu não vou usar a gravura, tá? Eu vou usar a fotocópia. Então eu poderia fazer esse mesmo trabalho aqui na bolsa usando essa gravura. Aqui é a fotocópia laser a partir da gravura, tá? E aqui, ó, nessa toalha, eu também queria mostrar pra vocês. Eu fotografei uma imagem do Divino que eu tenho na minha casa, que eu gosto muito. Então isso aqui é uma foto, ó, em papel de foto. Aí eu fiz a fotocópia laser, né, que é a cópia, e transferi aqui pra toalha, ó, uma toalha de mão. Então aqui tem a transferência e o detalhe em pintura que eu fiz depois. Que é mais ou menos o que eu vou mostrar hoje no passo, só variando o estilo da pintura. Bom, o primeiro passo, naturalmente, é pegar o tecido que você vai aplicar. Como eu fiz a bolsa em lona ou algodão cru, você pode usar, então, também esse tipo de tecido. Eu vou fazer aqui nesse retalhinho, tá? Então, eu apoiei o tecido numa superfície, não use cola permanente nesse caso, porque senão, na hora que você for retirar o trabalho com a transferência, ele pode grudar. Então, só apoia, tá? Aí você vai pegar a sua figura, colocar aqui na superfície, mais ou menos para você ter uma noção da posição em que você vai aplicar. Se você quiser, você pode marcar com um lápis, tá? Senão você só coloca e vem mais ou menos, ó, na mesma posição. Você coloca uma boa quantidade do produto, né, o Transfer Print, ó. Espalha com um pincel macio. Você tem que colocar uma boa quantidade, naturalmente não há necessidade de ter excessos. Então veja o quanto você põe, que você consiga espalhar, que não vai faltar em nenhum lugar, tá? Isso é importante. Espalhou no tecido, você vai fazer o mesmo na parte aqui da foto que você vai fixar, ou seja, na parte que tem a imagem. Aí sim você vai retirando o excesso, tá? Se você colocar demais, você retira e vai espalhando aos poucos. Se precisar, você volta a pegar mais. Ó, você vai espalhar bem o produto, tá? Só repara o seguinte, essa imagem vai ficar invertida aqui na superfície. Então, procure usar uma imagem que você possa inverter. Se ela tiver alguma coisa escrita, você vai ter que fazer a fotocópia invertida também, tá? Aí, ó, com as duas superfícies com o Transfer Print, a figura e o tecido, você vem aqui, ó, posiciona exatamente no local. Aí você vai colocar um papel desses parafinados. Esse papel é aquele que vem no verso de aquele adesivo que a gente usa para forrar os móveis em casa, ou um pedaço de plástico, se você não tiver esse material. Você vai colocar em cima, e, ó, usando uma espátula ou dobradeira. Essa daqui é uma dobradeira, tá? É um instrumento para fazer isso mesmo, para alisar. Você vai fazer esse movimento várias vezes. Para quê? Para a figura fixar completamente na superfície, tá? E retirar todo o excesso de produto. Então, se você não tiver esse papel parafinado, que não gruda, use um plástico, tá? E se necessário, se tiver alguma ruguinha, você vem aqui com a dobradeira ou com a espátula e retira com cuidado, tá? Passando com cuidado, porque agora você tá trabalhando direto no papel, tá? Bom, feito isso, você vai deixar secar completamente, tá? O tempo de secagem varia, mas eu recomendo que você faça assim de um dia pro outro.
Que aí é certeza que vai estar bem seco. Eu já tentei também acelerar a secagem com o secador, dá certo, mas não fica tão legal. Depois, na hora de retirar, é mais difícil. Então, deixa secar ao natural, que o resultado é sempre melhor. E agora a gente vai partir para a segunda etapa, que é retirar o papel, tá? Então, esse aqui que eu coloquei na mesa, ó, ele já tá seco. Eu já tinha deixado ele pronto, tá bem seco, bem lisinho. Aí eu vou pegar um pedaço de esponja, ó, um pedacinho de esponja, vou molhar com água limpa, tá? Molhei bem, tiro o excesso e vou umedecer o papel. Assim que eu colocar no papel, ele começa a ficar transparente e ele começa a se desfazer. O que vai acontecer no final? Eu vou transferir somente a imagem da copiadora laser e o papel, todo o papel sulfite, né, que essa cópia é feita em papel sulfite comum. Ela vai ser retirada com essa esponja, fazendo esse movimento aqui. A esponja tem que estar umedecida, tá? No começo você vai fazer com a esponja, depois você vai usar a ponta dos dedos. Mas é importante que ela esteja úmida para retirar a película do papel, tá? Esse trabalho, ele precisa de paciência, porque esse procedimento aqui você vai fazer por vários minutos, tá? E várias vezes também. Então, não queira fazer tudo de uma vez, não esfregue com muita força, uma única vez, porque você pode estragar a sua fotografia, né? No caso, a fotocópia que você está transferindo, ó. Mas vocês conseguem observar como o papel sai completamente, tá? Então, eu vou continuar fazendo isso até retirar toda a película do papel. Ele vai ficar desse jeito assim, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Mas observe que quando ele seca, tá? Ó, ele fica branquinho de novo. Então, aí eu volto, ó, umedecendo a ponta dos dedos e vou refazer o mesmo procedimento. Só que agora, vejam que a quantidade de papel que sai é bem menor, tá? Porque a película vai diminuindo. Mas você tem que fazer isso e não é só uma vez, hein? Você vai repetir esse procedimento ainda umas 2 ou 3 vezes. Sempre aguardando secagem. Então, ó, você fez em toda a figura esse movimento circular com a ponta dos dedos úmida, ó. Sempre com água limpa. Você vai deixar secar. Daqui 1 hora, esse papel vai estar branquinho de novo. E você vai ter que repetir esse procedimento mais uma vez, tá? Então, eu vou continuar aqui e quando eu tiver terminado, a gente continua a sequência. Bom, pessoal, eu já fiz a transferência, né, da imagem aqui no tecido. Agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa decoração aqui. Que eu optei por fazer uma estampa com carimbos, tá? O carimbo. Então, eu vou carimbar primeiro a estampa com tinta para tecido preta e depois eu vou fazer essa pintura com aquarela, tá? Então, o que eu fiz, ó? Eu já estampei metade para deixar seco e vou fazer o resto aqui nessa outra extremidade. Então, primeiro, para quem nunca trabalhou com carimbos em tecido, ó, a gente vai fazer o seguinte, colocar a tinta para tecidos preta numa bandejinha, um rolinho, ó. Você vai movimentar bem, né, para a tinta ficar bem uniforme no rolinho e vai passar aqui, ó, na parte de cima do carimbo, tá? Para ficar uma camada bem lisa e uniforme. Esse carimbo, ele é irregular, mas conforme você vai mudando a posição, ó, eu vou fazer um invertido aqui, você vai conseguir preencher acompanhando a foto. Então, posicionou o carimbo, ó, dá uma boa pressionada, e aí cada vez que você for repetir, você deve aplicar mais tinta, porque ela vai sumindo, né? Óbvio, você tá estampando, a tinta tá ficando aqui no tecido, tá? Então, ó, você vai passar mais, você pode ir invertendo, ó, encontrar 2 flores, por exemplo, aqui. Procura usar, então, uma estampa que você consiga fazer esse jogo, tá? Ali ficou um pouquinho mais de tinta, não tem problema, porque a pintura aquarelada que vem em seguida,
ela também ajuda a disfarçar qualquer pequena falha que fique o defeitinho. Dependendo do tecido, né, se ele é mais grosso, a estampa acaba ficando até um pouco mais suave. Se ele for mais liso, ela tende a ficar mais forte, tá? Depois no final, ó, se você quiser, você vem aqui, dá uma estampada só pra fechar. Então essa é a sequência da estampa com carimbo. Você vai deixar secar a tinta para tecidos, aí 20 minutos, meia hora no máximo, ela já secou. E eu vou trabalhar com aquarela desse lado que já tá seco. Então eu vou pegar os materiais e a gente já continua. Bom, para fazer a pintura agora, eu vou usar tintas aquarela para tecido, tá? A tinta aquarela é aquela tinta líquida. Ela vem bem líquida mesmo nos frascos. Eu já coloquei aqui nos copinhos as cores que eu vou usar. Então, eu optei por trabalhar com tons de um amarelo, um laranja, 2 tons de verde. Esse aqui é o incolor, porque o incolor vai ajudar a dar uma mesclada nos tons. E eu vou fazer a pintura de um jeito muito fácil, com um pincel de pelos macios em cima da estampa, feita com carimbo, naturalmente já tá seca. Eu começo colocando uma cor, por exemplo, o amarelo. E na sequência, ó, eu já pego o laranja e vou misturando. Aí eu lavo o meu pincel um pouquinho com água e pego só o incolor. O incolor vai dar uma suavizada e uma leve mesclada aqui nos tons. Aí eu pego, por exemplo, um outro tom de verde, o verde mais claro, e vou manchando. Pego o verde escuro e mesclo. Quando a gente trabalha com essa tinta aquarela, assim, na sequência, as cores vão se mesclando naturalmente, tá? E o incolor, ele vai servir para dar uma suavizada, para deixar os tons mais claros, um pouco mais pastéis, né? E você não precisa se preocupar, nesse caso, com o fato da tinta escorrer, porque o tecido de algodão cru, ele é mais grosso, então ele segura melhor a tinta. Naturalmente, se fosse um tecido fino, ele poderia manchar tudo, inclusive a imagem. Mas no caso aqui, o próprio produto que a gente usa, né, o transfer print, que a gente usou para transferir a fotocópia, ele forma uma certa barreira, então ele impede que essa tinta vá ali para dentro. E aí você pode fazer essa pintura aquarelada, ó, sem dificuldade, todo barrado, tá? Vejam que eu vou limpando o excesso de tinta do pincel, mas você nem precisa lavar com água toda vez, porque é interessante essa mescla, né? Que as tintas vão fazendo elas mesmas, né? Uma encontrando com a outra. E aí você vai pintar todo o entorno, acompanhando a estampa, né? Até secar. Esse lado aqui tá úmido ainda, o preto, por isso eu não vou fazer. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, o resultado do trabalho. Então, exatamente esse aqui, ó. Em volta da estampa, onde eu carimbei, o aquarelado. E esse barrado, essa bolsa, ela tem esse detalhe aqui. Então, o que eu fiz? Eu pintei faixas, laranja, o verde, amarelo, o verde mais escuro. Eu fui simplesmente colocando essa mesma tinta aquarela aqui uma ao lado da outra. Então, fica bem bacana, né? E a variação dessa técnica na madeira, olha, deixa eu mostrar pra vocês essa caixinha aqui. O que ela tem de diferente? Até aqui foi o mesmo procedimento, eu transferi uma fotocópia com o mesmo produto. Aqui eu carimbei também, o mesmo procedimento também, carimbei. E a aquarela de fundo eu fiz com a Aqualine, que é a nossa aquarela líquida pro artesanato, tá? O que mudou aqui é que eu peguei depois a tinta acrílica para artesanato com uma bisnaguinha e fiz uma espécie de relevo, ó, em cima das estampas de carimbo. Então, se você observar aqui, o preto ele tá mais altinho, ele tá em relevo. Então, é uma opção para quem quiser fazer na madeira. E ainda falando aqui no tecido, ó, o barradinho dessa toalha, além da foto, eu fiz uma pinturinha aqui, não foi com aquarela, aqui eu já usei tinta para tecido mesmo, finalizando sempre com a tinta para tecido dourada, tá? Então aqui vocês podem ver
Esse contorninho dourado é tinta para tecido metálica ouro, aplicada com aquela bisnaguinha e a ponteira metálica, tá? Então aqui não é a tinta aquarela, é a tinta para tecido comum, né? Mas fica bem bacana. Então aqui ficou a dica do transfer print no tecido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é um produto muito legal mesmo.